O Quentin Tarantino é um dos meus diretores preferidos e, na minha opinião, até hoje ele não lançou nenhum filme ruim e com certeza um dos meus filmes preferidos dele é o filme Bastardos Inglórios. Esse filme com personagens sensacionais e diálogos marcantes é exatamente sobre ele que nós iremos conversar aqui nesse vídeo, onde eu vou fazer uma análise, uma crítica sobre o filme Bastardos Inglórios. Então já que no começo desse vídeo eu vou estar pedindo aqui para vocês se inscreverem no canal, deixa aí o seu like se você gosta dos filmes do Quentin Tarantino. Então sem muita enrolação, bora logo começar com esse vídeo. E já que no começo vocês viram que a gente teve uma pequena diferença na utilização do microfone, pois agora eu estou utilizando o braço articulado e não estou utilizando a espuma do microfone, porque eu quero testar algumas coisas diferentes. Então pode ser que no vídeo que eu lance semana que vem o formato seja completamente diferente, mas a gente vai testando aí a melhor forma. Mas enfim, o filme Bastardos Inglórios conta a história de um grupo de soldados judeus que estão bolando um plano para matar Hitler, e a premissa do filme basicamente é essa. Só que o mais interessante de toda essa história é como o Quentin Tarantino ele consegue criar diversos núcleos diferentes com personagens a princípio cada um ali seguindo a sua história, que em um determinado momento do filme acabam cruzando os seus caminhos por conta de um objetivo em comum. E o Quentin Tarantino, além de um excelente diretor, ele é um excelente roteirista. Não é à toa que ao longo da sua carreira ele ganhou 2 Oscars como roteirista, e aqui eu arrisco dizer que é o filme que possui os melhores diálogos do Quentin Tarantino. Esse é aquele tipo de filme do Tarantino que você lembra de cena após cena que vai vir uma atrás da outra e lembra como os diálogos de cada cena que está prestes a vir é um melhor do que o outro. E normalmente os filmes do Quentin Tarantino, eles possuem diálogos muito longos, às vezes com uma edição mais lenta. A princípio pode aparentar um clima de melancolia e para algumas pessoas pode ser um pouco chato de se acompanhar, mas eu garanto para você que até mesmo nunca assistiu um filme do Quentin Tarantino, você vai ficar hipnotizado com cada diálogo desse filme. O Quentin Tarantino ele tem uma habilidade muito grande de misturar os diálogos utilizando conversas do cotidiano com conversas um pouco mais expositivas que estão ajudando no desenrolar da história. Pois através desses diálogos do dia a dia é que a gente conhece o caráter do personagem, e a princípio a gente tá vendo aqueles diálogos que parecem que não vão levar a nada, é através deles que a gente conhece ali as características do personagem, a gente entende um pouco mais da personalidade e como os personagens eles vão interagir uns com os outros, e até mesmo nesses diálogos a gente consegue pegar algumas coisas que podem acontecer ou não ao longo do filme. Eu adoro como, por exemplo, tem aquele diálogo da cena do bar, onde eles estão brincando ali, que eles precisam adivinhar qual é a carta que está escrita na testa de cada personagem, e através de um simples jogo que até mesmo crianças podem fazer, a gente conhece a personalidade repulsiva daqueles soldados nazistas. O Quentin Tarantino ele consegue utilizar também o cenário muito ao seu favor para deixar a gente ainda mais hipnotizado com seus diálogos, pois o cenário, principalmente a iluminação no filme Bastardos Inglórios, ajuda na criação da tensão, ajuda você a focar exatamente no que o diretor quer. E o Quentin Tarantino muitas vezes ele é sutil, colocando pequenos detalhes que faz você ficar cada vez mais com aquela pulguinha atrás da orelha, criando aquela tensão extremamente sufocante. Não é à toa que tem um diálogo onde a gente vê um dos maiores vilões, na minha opinião, da história do cinema, conversando ali com a mocinha, e ao final daquele diálogo a forma que ela se extravasa é exatamente o que a gente tá sentindo também, pois o Quentin Tarantino consegue criar um clima de tensão muito grande. E como eu disse, o cenário ele também ajuda a contar a história do filme, ao mesmo tempo que cria camadas muito interessantes para a história. Pois, a princípio, a gente está acompanhando essa história de pessoas que querem matar um grande ditador, ao mesmo tempo que o Quentin Tarantino ele consegue conversar sobre outras coisas, como, por exemplo, o cinema. Os filmes e o cinema é utilizado de uma forma muito interessante aqui nesse filme, até mesmo de uma forma poética, até mesmo de uma forma que vai ser utilizado como uma ferramenta para
concluir ali o grande objetivo do filme. E é claro que todos esses diálogos e todas essas interações, elas só seriam possíveis com excelentes atuações. Eu já fiz análises aqui de de filmes do Quentin Tarantino e eu já comentei como o Quentin Tarantino é um excelente diretor de atores. Ele sabe muito bem conduzir todos os seus atores, ele sabe como tirar o máximo de cada um. E quando eu assisti esse filme há muito tempo atrás, eu lembrava que o Brad Pitt, ele tinha muito mais presença aqui nesse filme, mas nem tanto. Ele aparece em alguns momentos mais específicos, só que nos momentos que ele aparece é sempre muito fundamental. Ele faz um excelente trabalho. Eu diria até que ele coloca uma personalidade um pouco mais caricata aqui pro personagem judeu dele, o que é interessante, o que faz que combina muito com a proposta do filme, e além disso tudo combina com a característica do Quentin Tarantino, que é exatamente criar aqueles personagens um pouco mais espalhafatosos. Mas os atores que merecem muito destaque aqui nesse filme é o Christoph Waltz e a Melanie Laurent, que é um nome francês, então eu não sei pronunciar o nome dela corretamente, então me dá um desconto aí. Cara, o Christoph Waltz, ele faz um trabalho excelente aqui nesse filme, e o personagem dele é muito interessante, porque ele é a grande ameaça do filme, só que ele não necessariamente é o chefão supremo aqui da história. É claro que a gente sabe lá que o Hitler é a autoridade máxima, é o maior patamar ali da vilania nesse filme, só que é o personagem do Haslanda que realmente cria uma maior tensão aqui no filme. É tanto que muitas cenas que ele aparece, a gente pensa na hora, cara, daqui pode sair uma merda muito grande. Ele apresenta um senso de ameaça muito grande. Ele é aquele personagem extremamente manipulador, frio e calculista. É um personagem muito inteligente. Então, todas as vezes que ele aparece ali ao longo do filme, é muito legal de acompanhar os diálogos que ele vai apresentando, e o Christoph Waltz, ele faz uma atuação sensacional. É claro que nos pequenos detalhes você vê que ele entrega muito bem, mas é naqueles momentos onde ele precisa gritar, onde ele precisa ser um pouco mais espalhafatoso, que você vê que o ator, ele realmente faz um bom trabalho. A atuação da Melanie Laurent, cara, não sei pronunciar o nome dela, mas enfim. Ela também é muito interessante, é uma personagem que eu gostei bastante. Ela é uma personagem que você muitas vezes se identifica com ela, porque ela é uma grande fã de cinema. Eu, por exemplo, que gosto bastante de cinema, criei um certo vínculo maior com ela, e uma personagem que aparece desde o começo da história e até o final, e é uma personagem que vai evoluindo muito, é uma personagem que tem muito a acrescentar. Então a forma como o Quentin Tarantino vai conduzindo a história dela é muito legal de se acompanhar o tempo todo. E esse filme, ele tem diversas características clássicas do Quentin Tarantino, como a violência extrema, e aqui a violência, ela é muito bem feita, ela é justificada, ela combina com a proposta do filme, e muitas vezes ela é muito visceral ao ponto de incomodar quem tá assistindo. Então, para quem tem um estômago um pouco mais fraco, eu posso dizer que você realmente vai ficar muito impactado. A edição do filme, ela é bem dinâmica em determinados momentos, e quando o filme ele precisa criar aqueles momentos de tensão, o Quentin Tarantino, ele sabe conduzir a história e a cena de uma forma mais calma, apresentando os detalhes com um pouco mais de ênfase, e quando ele precisa deixar as coisas mais dinâmicas, ele cria algo visualmente muito interessante ali de se assistir. E é claro que a trilha sonora do filme, ela tá muito presente o tempo todo. A trilha sonora do Quentin Tarantino, ela sempre ajuda muito a criar esse clima de agilidade para a história. Ela muitas vezes consegue fazer você se ambientar no momento histórico aonde se passa o filme. Aconteceu isso como, por exemplo, com o filme do Django Livre, que veio alguns anos depois desse filme do Bastardos Inglórios. E cara, quando esse filme Bastardos Inglórios ele foi lançado, eu acho que foi um pecado esse filme ele não ter ganhado diversas premiações que ele mereceu. É um filme sensacional, com diálogos marcantes, com atuações sensacionais. É um filme extremamente bem feito, nos mínimos detalhes, pois você acredita que os carros, as ruas, os carros, as ruas, as roupas e todo o ambiente onde se passa o filme, você acredita que aquilo ali
é tudo de verdade e que aquela história está se passando nos anos 40. Por isso que eu considero esse um dos melhores filmes do Quentin Tarantino e queria saber a sua opinião em relação a esse filme. Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. Era isso que eu queria comentar com vocês sobre sobre o filme Bastardos Inglórios. Então, até o próximo vídeo com o Diário do Cinema.